Tá gravando. Apareceu o REC aí? Apareceu. Da origem da Ai, aí. Querem que eu vá passando? Querem que eu vá passando? Perfeito. Já pediu? Quem que tá passando, Michela? Tomara que não trave, porque estava gravando. Chegava no 10º, 15º. Tá, gente, as gurias então vão apresentar o sexto trabalho de hoje. Então, nosso trabalho, a gente realizou uma pesquisa, né, sobre o milho e procuramos, assim, deixar claro o papel das pessoas envolvidas nessa plantação, na colheita, qual é o que esse alimento traz, quais são os benefícios. E o nosso trabalho é feito por eu, a Michela e a Tânia, e a mãe e a Fátima, que hoje ela não pôde vir porque ela já teria um compromisso de serviço. E aí nós vamos iniciar então o nosso trabalho. Para baixo, não setinha não? Só para baixo lá. Não, para o lado. Pro lado de cá. Pode? Então, a origem do milho, né, ele é oriundo do México e é a variante domesticada do Teocindo. Teocindo são essas duas primeiras plantinhas ali, né, e depois eles, eu acho que apuraram, né, a semente até se tornar milho. Então o milho, ele é um alimento rico em todo o país, né? Ele é usado por várias regiões, aqui na nossa região e em outras. E o milho, ele é um cereal utilizado para fazer alimento, ele também é utilizado na medicina e em vários setores. Ele possui qualidades nutricionais, ele contém um alto teor de carboidrato, então ele automaticamente ele é um energético, assim, tem um teor energético alto, assim, forte. Ele possui vitaminas E, A e B1 e sais minerais, fósforo, cálcio e potássio. Na nossa região, a safra ocorre entre os meses de novembro e dezembro, maio e junho. Aí mais adiante até a gente vai explicar cada passo assim, dessa época que a safra ocorre. E ele é muito utilizado na culinária brasileira, como creme, sorvete, sopa, sucos, boletas, salada, uma variada extensão na culinária. Então, deixa eu passar. Propriedades medicinais. Para prevenir diarreias, para prevenir doenças do trato urinário, o chá do cabelo do milho, ou seja, aqueles fiozinhos que recobrem a espiga, é citado como excelente diurético que pode ser usado no tratamento das pedras do rim. Os chineses consideram benéfica quando diabetes e a má digestão. Então aqui assim é uma foto da gente indo, né, até a lavoura e da lavoura. Pode passar. Esse casal aí é o casal que a gente visitou, né? Eu estava lá no meu Face e a Uda, uma amiga minha que ela é da Emater, né? Ela colocou assim, não tem nada melhor do que comer um milho verde recém-colhido da plantação. Aí aquilo me chamou a atenção, nós tínhamos decidido fazer sobre o milho, né? Eu soltei lá e falei com ela. E disse que a gente estava fazendo um grupo na faculdade que queria pesquisar sobre o milho. A gente não tinha decidido onde é que a gente ia, eu já tinha visto algumas lavouras, mas não tinha feito contato. Aí a gente ligou para eles, né, e foi bem atencioso o senhor disse para a gente ir na segunda-feira. E que se ele não estivesse lá, que ia ter alguém que nos explicasse. Aí a gente entrou numa propriedade que tinha um monte de vaca gorda, assim, cada vaca. E batemos, não era, 6 quilômetros de Candiota.
na Costa do Tigre. Então a gente bateu e não era. Aí fizemos a volta, vamos entrar na casa seguinte, porque era depois da ponte, da segunda ponte, entramos na segunda. Aí veio essa senhora, A sua amiga que tinha dado as informações. ela como que me chegar. deu o telefone e me explicou como chegar. Aí essa senhora veio com o chapelão assim, de quem trabalha na lavoura mesmo, pena que eu não tirei foto na hora. E nos recebeu assim com a maior alegria, né? E a gente conversou com eles têm 72 anos, os dois, moram na zona rural há 60 anos, são casados. Tem um filho, né, que é onde estavam as vacas gordas, é a propriedade do lado. Mas olha, te digo, as vacas do tamanho de um carro. E também eles moram nesta propriedade há 20 anos, né? E um neto mora com eles, um neto de 21 anos. Então, pode falar. Aí o seu Norberto contou, eu perguntei pra ele como é que era, tipo assim, se eles plantavam para o consumo da família ou se eles plantavam para vender. Aí ele me contou que há 20 anos atrás eles comercializavam o milho e que eles vendiam a carga fechada, ele tinha 100 hectares, né, e que esses 100 hectares de milho plantado dava esses 1.500 a 2.000 sacos de milho, cada saco de milho com 60 quilos. E nessa época ele falava que não existia, ele não tinha o maquinário, que hoje ele tem, mais adiante a gente vai mostrar nas fotos. Então o trabalho ele era realmente mais cansativo, mais pesado, envolvia outras pessoas. E aí ele falou que, eu perguntei, naquela época, né, eram necessárias 5 pessoas para o plantio e hoje ele usa apenas, no caso hoje com o maquinário, dessa mesma quantidade de hectares, daria uma. E na colheita, 8 entre 10 pessoas fariam esse trabalho e hoje é feito por 2 pessoas com auxílio das máquinas. Pode passar. Na parede da sala dele, aí tem um certificado que ele foi destaque no ano de 1995 com o plantio do trigo. E ele plantava da cevada, aliás. Ele plantava trigo, soja e cevada. E aí aquela outra foto ali é da soja. E o filho dele até está plantando agora. E aí levou para eles verem como é que estava. Aí ele falou pra gente que teve uma época que ele plantava muita a cevada e teve uma enchente muito grande e ele perdeu todo o investimento, perdeu toda a safra. Aí ele foi mudando e parou de plantar. Então essa é a história, né? Eu perguntei pra ela assim, como é que vocês se conheceram, né? Eu achei interessante. E ela fala. Não, a gente fez toda a pesquisa, né? Aí a gente foi montar o trabalho e falava que eles tinham um filho, que eles tinham um neto, que eles, né, toda a história da vida deles. Aí eu digo, tá, mas aí quantos anos de casado? Como é que se conheceram? Tu parecia que tinha ficado vazia, tu entendeu? Pelo menos eu acho que nós despertou essa curiosidade de saber. A gente já perguntou pra eles de novo. Aí a gente perguntou, né? E ela disse assim, a gente morava perto, aí começou a se enxergar, né? Imagina a cara dele. Aí começou a se enxergar e rolou. Aconteceu. E ela dava risada. Aí ele disse que são casados há 50 anos, tem um filho e 2 netos. De novo, aqui essas fotos são da casa deles, né? Uma casa assim bem estruturada, assim, tem todo o conforto, como eles dizem, em Nova Orleans. Aí nós conseguimos papo, tava conversando. Eu Não, Aí a gente seguiu o papo, conversando com ele e perguntamos como que eles tinham aprendido essa lida na lavoura, no campo. E aí o seu Norberto contou que tanto ele quanto a dona Cirlei, isso foi passado de pai para filho, né? Eles aprenderam desde pequenos. E ela, desde os 7 anos, com os irmãos, ajudava a arar, para poder fazer o plantio e tal, dos negócios que ele plantava. E aí eu fiquei imaginando assim, na dificuldade, assim, uma criança de 7 anos, né? O troço que é pesado, assim, é uma
É uma coisa difícil de fazer, que exige esforço, né? E ela conta isso, assim, claro, com orgulho, sabe? E tu vê, assim, o quanto a pessoa batalha na vida para progredir e mais adiante ter coisas, assim, que ela possa usufruir no conforto até na velhice, né? Pode falar. A dona Cirlei pergunta, como a senhora aprendeu a ler e escrever? A gente achou muito bonito aí que ela se referiu que ele foi para a escola. Ele fala até a 4ª série. Eu acredito que seja até a 4ª cartilha, né? Que de primeiro não era série, era cartilha. E ela disse para nós com a bondade dos vizinhos. Que aí a família dela, como a gente já ouviu, elas com 7 anos de idade já trabalhavam. E meninas não precisavam ser muito instruídas, né? Então a vizinha, alguém que sabia, instruiu ela, ia na casa dela e instruiu o pouco que aí ela aprendeu a ler e a escrever. Que aí eles, sim, os homens aprendiam contas, né, na cartilha, e as mulheres não precisavam. E ele ia a pé, né, para a escola. Não tinha estrada, Ele ia né? pra escola. Não tinha estrada, era tudo pelo meio do mato, assim, era bem difícil, assim, para ele ir para a escola. E o filho de vocês estudou até que série? E quais as dificuldades encontradas? Nós perguntamos. Aí estudou até se formar na escola rural João Batista de La Salle. Ele ia a cavalo, não tinha transporte nem estradas também. E foi ter estrada quando foram distribuídos os lotes do MST. Então faz muito pouco tempo, né? Eu acho que 10 anos, talvez. 91, É. mais ou menos por aí, né? 90, 89. Pra ter qualidade do filho deles. Então, eles nos relataram que sempre foram participativos na vida escolar do filho. Aí perguntamos algumas coisas sobre a vida social. Eles falaram que tinham amizade com vizinhos, que inclusive eles trocavam alguns grãos, né, algumas sementes. São membros da Igreja Batista Conservadora, participam de algumas atividades da Emater. E perguntamos as dificuldades, eles diziam que hoje em dia que não tinha dificuldade, que eles tinham o conforto da cidade. E qualquer coisa, era 6 quilômetros, eles iam ali buscar o estavam de volta. E não tinha nenhum. E aí a gente perguntou pra ele por que eles escolheram plantar o milho. Perguntamos pro Norberto, né? E aí ele respondeu, olha, quem mora na campanha tem que plantar. E deu risada. E disse que o milho é um alimento que tanto eles usam, né, na alimentação deles, né, da família, e serve também para alimentar os animais. Aí nós concluímos que o sustento da família, ele sempre foi trazido, né, da família deles, ele sempre foi trazido por essa questão da agropecuária. E antes eles plantavam para comércio, hoje para consumo, e o que sobrar eles vendem, assim como até uma das colegas falou de boca, assim, uma feirinha, alguma coisa. E que eles gostam de morar na campanha e que hoje eles têm esse conforto que a cidade oferece, de poder ir lá, voltar, né, que hoje em dia é um bebê mais tranquilo. Aí já é aquele período que a gente falou do plantio. Do mês de novembro a dezembro é feito o plantio do milho. Aí em março e abril, se a pessoa quer colher o milho verde, aí é o período de colher. Aí quando é maio e junho é o milho, provavelmente o milho já seco. Aí a gente perguntou para ele como é que a gente sabe quando o milho já está pronto para colher. Ele disse que quando secou a palha, aí é o momento de colher o milho. Eles dois cuidam pessoalmente da lavoura, inclusive quando a gente chegou, eles eram o quê? 2 horas da tarde. Ela disse que a recém tinham chegado, tinham almoçado e tinha Só os 2 crianças. Os 2 e um neto. E a gente não viu ele, que fica ali com ele. Não, que ele deu um comentário. Depois eu pedi água pra ela na cozinha, né? E ela, que pena que vocês não chegaram, né? A hora que nós estávamos vindo, a gente recém tinha vindo na lavoura. E eu, tá, é longe? É um pouquinho longe. Ai, como é que eu... Minha boca abertita. Como é que vocês vão? Aí ela me olhou, a cavalo, né? Aí eu fiquei, mas na minha cabeça, eu acho que eu não tinha, assim, visualizado, né? Porque eles já são as pessoas mais de idade, eles a cavalo, andando por tudo, né?
Aí eu, não, claro, né? Meu filho, que eu tinha entendido, que eu tava não, tá certo, claro. Ela, não, a gente viu, se você tivesse visto até foto dava pra ter tirado. Então, e ela ia fazer o queijo, que ela estava preparando alguma coisa lá na cozinha, ela disse para nós, que até eu visualizei ela com o chapéu lá na rua, assim, quando a gente chegou, e ela disse que estava indo dar água para os animais, que eles tinham trazido, que tinham vindo, e soltar os animais para voltar para a cozinha, porque ela disse, eu sou muito desinquieta, enquanto ele descansava, ela fazia alguma coisinha. E aí a gente perguntou a semente, o tipo de semente que ele planta, e ele nos forneceu o quê? A A5020, a Agromen A5020, que ele disse que na região é adequada. E aí ele disse que o saco de 60 quilos do milho hoje, mais ou menos, a gente fez para menos R$30 o saco. De 30 a 32 no comércio, ele vende direto, eu acho. Ele vende direto, porque eu já comprei lá pra casa 40. A gente fez o mínimo, que ele também foi, que ele disse o mínimo, o valor mínimo. Então tem aqui as fotos lá do galpão deles, né? Aquela primeira lá é a que faz a aragem, né? E esse aqui é um arado mais antigo. E aquela de baixo vai a água e o milho. Ela planta e já coloca a água, ela faz o processo que era feito manual antigamente. A parte de trás vai arando e isso aqui é na frente daquele ali, já vai plantando. Tudo enganchado num trator. Até não botei as fotos do trator porque ficou feio, ficou contra a luz, assim, não apareceu. Pode falar. Bom, essas duas é a mesma máquina. Essas duas fotos aqui são as pulverizadoras, que ele disse, a gente perguntou se tinha alguma praga, alguma coisa, ele disse que mais é alagado. Né, ele que faz tudo. A senhora não te disse? Não, acho que não. Não, Ele perguntou até, mas eu acho até que não, porque ele sempre se referia, né, falando que agora tem o maquinário, papai explicando. E aqui é que faz a colheita dos milhos, a máquina que faz a colheita E tipo assim, antigamente ele usava os EPIs, assim, tipo máscara, aqueles mais antigos. E depois que ele comprou essas máquinas, elas são fechadas, né, gabinadas. Então não precisa usar mais aquele material. E não, e até acredito que seja o filho hoje o neto, que ajude, que ele até fez um comentário para nós, que a gente fez uma pergunta assim para ele. Como filho único, né, ele só tem esse filho, se foi imposto assim para o filho ele continuar no campo, ou ele teve liberdade para escolher sair, porque ele está lá, né, vizinho do pai dele. E ele disse, os dois responderam juntos, não, ele gosta de viver no campo. Aí a dona Cirlei, né, citou até um fato, que quando ele estava no quartel, foi uma época que ele estava precisando muito de mão de obra lá, ele tinha bastante serviço, e o rapaz pediu em casa para o pai ir no quartel, explicar e pedir a liberação dele mais cedo, e foi feito. Aí liberaram ele mais cedo para ajudar os pais, e ele continuou sempre lá com os pais, e hoje o neto trabalha, não é imposição da família, né, ele gosta. O armazenamento das espigas de milho e o triturador de grãos. Na primeira foto, o lugar onde é armazenado o milho enquanto é colhido, naquela primeira lá de cima. E na segunda e na terceira, a dona Cileira nos mostrou a trituradora de grãos de milho, onde é triturado, peneirado, e é onde ela faz as farinhas. Eu até, no primeiro momento, quando ela me mostrou que ela fazia farinha, e ela disse moía a farinha do milho com a soja, e até dava para os cachorros. E eu fiquei pensando, pô, mas até o cachorro com milho. Depois, em casa, me disse quanto bom, mas a polenta a gente faz em casa para os cachorros, né? É a mesma coisa. E aí todos os animais A polenta são alimentados. Mas no caso que eu fiquei tão admirada que o cachorro comia o milho, mas claro, eles comiam misturado. Eu fiquei empolgada, sabe? Eu cheguei uma vez em época de campanha política numa propriedade rural lá também. E tinha uma lona estendida e um Eles fazem monte parte de do milho. MST? Não, eles são agricultores da região mesmo, agropecuaristas. Não, São militantes. já são bem Já eram moradores, já moravam. 60 anos. E assim, eu cheguei, tinha uma lona estendida e tinha um monte de milho. E tinha um monte de cachorro, acho que uns 4 ou 5, tudo comendo milho, o grão inteiro. Eu nunca tinha visto, eu fiquei impressionada, sabe, porque eles comem o grão inteiro.
E a fome? Já vi. Mas é. Não, mas é dos cachorros gordinhos, não era cachorro que passava fome. Nós estávamos comendo mesmo. Pode passar. Lá no meu Pode passar aqui. Então, aqui bem atrás, ali no fundinho, como escura foto, é uma debulhadeira de milho. Ela debulha 200 sacos de milho por hora, cada saco com 60 quilos. A segunda foto, né, é como é que eu vou lhe dizer, dali da trituração que ela estava mostrando como é que era, né, ela estava colocando... O farelo. Ali era um farelo. Ela disse que se quisesse fazer a farinha, que tu triturava até ficar bastante farelo e peneirava ali o que caísse para baixo, tu podia fazer a polenta no caso. E também serve para alimentar os animais, tipo a saquirela do milho. Nada é desperdiçado. Nada é desperdiçado, serve para alimentar galinha, porco, vaca, eles alimentam tudo com milho. Os pintinhos mesmo comem a criança. O farelinho. São fotos que a gente tirou com ele, que é a propriedade dele, da casa deles ali no fundo. Essa é a primeira foto lá da frente, é da casa deles mesmo. Cremos nós que foi a mesma foto usada para fazer o certificado aquele da lavoura da cevada. Pode passar. E a conclusão do trabalho que a gente chegou. Aí eu vou ler para... Tem muita coisa para explicar aqui, professor. A importância desse cereal não se restringe ao fato de ser produzido em grande volume e sobre imensa área cultivada, mas também pelo papel socioeconômico que representa. É usado diretamente na alimentação humana e de animais domésticos, que em última análise chegam à nossa mesa na forma de carne, ovos, leite e leite etc. Então isso daí deixa claro que, né, esse processo que a gente às vezes ressalta nas conversas que a gente tem, né, em aula, que esse milho, o animal se alimenta e depois ele vai retornar para a nossa mesa, né, em várias outras formas. Que nem a história do tomate ali na Ilha das Flores, é um ciclo, né? Constitui matéria-prima básica para uma série enorme de produtos industrializados, criando e movimentando grandes complexos industriais, onde milhares de empregos são criados na atividade agrícola, ou seja, na produção propriamente dita. Centenas de milhares de pessoas encontram seu sustento, o número faz grandemente aumentar, se levarmos em consideração as pessoas envolvidas no transporte, armazenamento e comercialização desse cereal. Eu até quero acrescentar aqui que, fazendo essa pesquisa, assim, até discutindo em casa, agora eu estou com hóspedes em casa, a gente debatendo sobre isso, às vezes tem umas rodas de debate, assim, né, e vem tudo, política, educação, vem tudo junto. E aí eu estava conversando com meu pai e com a minha madrasta, né, falando do trabalho e tal, mostrando para eles, e a gente, se parar para pensar, assim, hoje em dia, eu sei porque eu já vi muito isso acontecer, o pessoal que é da zona rural muitas vezes é discriminado, debocham, sabe? Só que não tem essa consciência que se não fosse esse pessoal que planta, esse pessoal que tem essa lida mais campeira, assim, tu não te alimentava na cidade. Né? E se não tiver digamos assim, um incentivo maior nessa agricultura, na agropecuária, nesse pessoal que é lá do campo mesmo, não tem como a gente se alimentar, sabe? Então meu show mesmo de conversar com as pessoas. E tu nota que talvez por elas não, né, serem mais distantes da cidade, não terem muitas visitas, quando tu chega lá, tu recebes assim, de braço aberto, sabe? É um carinho, assim, de uma pessoa que tu nunca viu, sabe? E aí tu fica até depois pensando assim, que eu comentei com a mãe, a gente conhece a pessoa e depois nunca mais vai, né? Aí eu digo, não, vamos combinar de a gente ir lá pra levar umas fotos pra eles, de presente, alguma coisa assim, pra manter essa relação, né? Que são pessoas show mesmo. E também uma coisa assim que eu até comentei no trabalho, né, na parte que eu escrevi para mandar na tarefa, que tipo assim, que a gente observou também, que como é que era a educação há 60 anos atrás, 60 e poucos anos atrás, depois há uns 40, há uns 30 e hoje, sabe? Como a educação
mesmo que a passos lentos, ela foi progredindo, né? Porque na época deles eles aprendiam com os vizinhos, depois alguns iam para o colégio a pé, depois foi a cavalo, né? Mas mesmo assim houve um progresso, mesmo que lentamente, durante quase 60 anos, houve um progresso grande, né? Claro, eu acho que para além do fato que foi o milho que vocês plantaram, vocês conseguiram estabelecer algumas relações como essa, a diferenciação entre a educação passada nas décadas passadas e atualmente, relações de gênero, vocês trouxeram ali no momento que vocês falaram que mulheres não podiam aprender a contar, só ele que ia para a escola até quarta. Então vocês realmente foram além, trouxeram os 3 critérios principais, que foi o milho como síntese de várias ações, o respeito profundo ao sujeito que vocês demonstraram ter ao longo do trabalho, né? E a realidade humana de todo esse processo que foi o humano. Então agora vamos começar. Acho que passar é mais fácil, né? Acho que passar é mais fácil. O meu vai estar complicado. A Tânia fez salgadinho e nós fizemos